No ar? E aí, pessoal? E aí, gente? Boa noite. Tudo bem? Pessoal de casa, beleza, gente? Então, pessoal, hoje a gente está numa escalada, né? Vamos fazendo uma escalada aqui dentro de assuntos muito importantes para vocês, para nós, em geral, né? Como quando comunicamos. E hoje o nosso tema é quentíssimo, regência verbal. Na aula passada, nós avançamos mais dentro da oração agora, né? Trabalhando os tipos de verbos. Ficou faltando um tipo de verbo, o verbo de estado, do qual eu vou falar hoje com vocês, o verbo de ligação, na segunda parte da aula, tá? Todos esses assuntos que nós estamos vendo, desde a primeira aula, eles são muito importantes para você, não só para questões que você fará de concursos mesmo, seu próximo concurso provavelmente cai alguma coisa assim, e se não caísse nenhuma questão do que eu falar aqui, mas se cair texto, você precisa saber isso. Então, quer dizer, é como estudar, querer entender o texto sem entender a palavra, sem entender as estruturas sintáticas, entende? Quando você estuda a sintaxe, a gramática em si, como ferramenta do entendimento da compreensão de textos, você descobre, redescobre, faz as pazes com a língua, porque, na verdade, o texto nada mais é do que esse conjunto, né, de palavras que trabalham em harmonia, no que a gente chama tessitura, a tessitura da ideia. Né? Quando nós verbalizamos nesse momento, eu me comunico com vocês de várias formas, né? No meu olhar, nos meus gestos, minha roupa, o cheiro da gente, a cara da gente, mas, sobretudo, eu me comunico por meio de palavras. Eu estou falando com você, levando conhecimento até você. Eu sou a ponta, você é a outra ponta. Eu sou o comunicador, você é o ouvinte. E nesse processo existe esse movimento da palavra oral, a palavra escrita, né, que chega até você, e por meio de um código conhecido por nós, ou pelo menos que estamos tentando amadurecer e conhecer mais, que é a própria língua. Né? Então, quando eu materializo o meu pensamento na linguagem oral ou escrita, eu faço isso por meio de quê? Não é de palavras, dentro desse código que a gente conhece? Não são essas palavras conectadas umas às outras, criando esses contextos das frases, orações, períodos? Então, isso é a materialização da palavra, da ideia, ela passa por esse conhecimento técnico que a gente vai adquirindo, ou vai readquirindo, vai refazendo as pazes com a própria língua. Né? E desde o início, desde a nossa primeira aula, eu tenho conversado com vocês, que nada é para decorar, tudo é para você entender. Né? E quando você entende o processo, obviamente que existem balizas, existem alicerces, bases, nomenclaturas, terminologias que eu tenho que entender para poder avançar. E nesse processo, então, nós chegamos até aqui. E hoje, o nosso tema é esse, ó, regência verbal. O nome é sugestivo. Né? O que nós vamos trabalhar em regência, gente? Então, veja só. Regência verbal vai explorar duas pontas na comunicação. Veja, primeiro que é uma relação sintática. Ou seja, ocorre dentro da oração, dentro da frase, tá? Que envolve um verbo, a quem nós vamos chamar termo regente, e envolve os seus complementos, que vamos chamar de termos regidos. Né? Então, nós vamos criar aqui, ó, nós podemos criar aqui, quem são os complementos verbais, gente? O objeto direto, o objeto indireto. Então, também a gente podia fazer aqui, antes de entrar de pé na porta, né, da regência, vamos fazer aqui uma recapitulação. Ó, recapitulação. Vamos lembrar o que é isso. Ó. Vamos lembrar. VI, VTD, VTI e VTDI. Dentro do que a gente trabalhou na semana passada, na nossa aula 3, nós trabalhamos isso aqui, ó, transitividade verbal. Transitividade verbal é um assunto importante porque podem cair questões para você envolvendo o próprio tema, mas também porque é base para regência, esse avanço que a gente vai fazendo. Então, me ajudem a lembrar aqui, ó, o VI, o que é isso, gente? É um verbo intransitivo. Verbo intransitivo, o que é isso? Que não precisa transitar. Tudo isso em tese. E qual seria a ideia de transitar? Possuir um complemento. Possuir um complemento. Então, o verbo intransitivo, o que é isso? É aquele verbo que não possui complemento. Ele não possui complemento. Esse é o intransitivo. Já o VTD
lembra o que, gente? Transitivo é quando tem que transitar, ou seja, para ele, no contexto, ter um sentido pleno, ele tem que chegar dele até outro ponto, chamado complemento verbal. Então, ele é o transitivo direto. O que o transitivo direto exige? Exige um objeto chamado objeto direto. Nada mais justo, então, nada mais lógico que se existe o transitivo direto e o VTI, vai ser quem? O transitivo indireto. E o que ele exige, então? Um objeto, um complemento chamado como? Objeto indireto. Ele exige, então, um objeto indireto. Vamos deixar aqui e vamos avançando. Exige objeto indireto. Já vou fazer uma recapitulação dos dois também, tá? E o que será o verbo transitivo direto e indireto, gente? Exige quantos objetos? 1 ou 2? 2. O verbo transitivo direto e indireto. Transitivo, direto e indireto é o verbo, então, que exige os dois objetos. Objeto direto e objeto indireto. A propósito, lembrando, o que são esses termos, então? O que é um objeto direto e o objeto indireto? Né? Então, a gente pode relembrar aqui, ó. O objeto direto é um complemento verbal não regido de preposição. Quer dizer que ele se liga ao verbo sem a necessidade de uma preposição. Já o objeto indireto vem regido de preposição. A preposição, então, é o elo entre ele e o seu verbo. Né? Então, aquela metáfora que eu usei semana passada. Quando eu tenho uma estrutura, uma cidade e outra, Cuiabá, Várzea Grande, entre elas tem a ponte que as liga. Se eliminarmos as pontes que ligam Cuiabá, Várzea Grande e Cuiabá, elas estão separadas. E você, para chegar a elas, entre uma e outra, vai ter que usar um meio diferente, vai ter que usar barco, vai ter que usar avião, helicóptero, enfim, né? Já não dará para passar nem a pé, nem de bicicleta, nem... vamos ter agora junho, que é a Corrida de Reis, que vai ser esse ano. Junho, né? Junho, Corrida de Reis. Começa aqui e termina em Várzea Grande ou é o contrário? Começa lá, termina aqui. E eles passam por onde? Pelo rio, nadando? Ah, não é tipo Iron Man, não? Não, eles passam pela ponte correndo, é isso? Sim, então eu posso dizer que a ponte liga Cuiabá a Várzea Grande. Liga como? Liga de uma maneira indireta. Elas estão ligadas, as duas cidades estão ligadas de uma maneira indireta. Primeiro passando por quem? Pela ponte. E para nós aqui, quem é a ponte? Que liga o verbo ao seu objeto. No caso, o objeto indireto. Quem é a ponte? É a preposição. A preposição é o elo, é a ponte. Algo muito importante a lembrar é que tanto um quanto o outro, tanto o objeto direto quanto o objeto indireto, do ponto de vista semântico, isso é muito importante, vai ficar aqui embaixo, mas é muito importante essa informação. Eles, os dois, são passivos em relação à ação. O que quer dizer isso, gente? Eles são alvos da ação. A ação sempre recai nos objetos. Não, desculpa. Todo objeto tem a ação recaindo sobre ele. Não quer dizer que toda vez que recair uma ação sobre um termo, ele será objeto. Mas para ser objeto, tem que recair ação sobre ele. Entenderam o que eu falei? Nem todo alvo de uma ação é objeto, mas todo objeto é alvo de uma ação. Beleza? Então isso é muito importante para você entender o raciocínio, que nada é para decorar, é para você entender o processo. Então é muito importante que quando vocês vierem para a aula, vocês venham com essa pegada de a mente aberta. Né? Sempre a mente aberta. Cada volta é um recomeço, não é isso que diz a música? Cada volta é um recomeço. Cada volta que você vem para a sala de aula e você ou não passou ainda no concurso que você quer, ou já passou em algum e quer passar no outro melhor e vai melhorando e vai galgando, mas toda vez que você vem para a sala de aula, você precisa vir com essa mente, essa mentalidade aberta. Né? Não interessa o que você fez no verão passado, não interessa o quanto você tem de conhecimento prévio, interessa o que você vai receber agora. E quando você vem para a sala de aula, você, em português, pelo menos comigo, você vai reaprender muita coisa.
e vai ajustar muita coisa que você entendeu que às vezes não era bem assim. Ou não era bem assim porque você não entendeu direito, ou porque não te passaram direito como era. E quando você começa a redescobrir a língua, você fala, caramba, o Augusto está me tirando as algemas. Sabe aquela história de ficar decorando coisa? Eu não preciso disso, eu não preciso decorar nada, eu preciso entender o processo. E a partir desse momento você começa então realmente a passar a gostar mais da própria língua, né? Esse é um dos propósitos nossos aqui. Obviamente que o meu propósito maior é preparar vocês, ajudar vocês nessa caminhada, de você chegar lá na sua prova da SES, da guarda, do que seja, e se dar bem, né? Acertar o máximo de questões de português. Esse é um propósito. Só que para você chegar até lá, com certeza, se você puder chegar lá gostando daquilo que você está vendo, é mais interessante, é ou não é? Tudo que a gente passa a gostar mais, você faz com mais dedicação, com mais ímpeto, com mais empenho, porque você não faz por obrigação. E é isso que devia ser, desde sempre deveria ter sido assim, no nosso processo de estudo da nossa língua. Porque se tem uma coisa que a gente tem, que a gente herdou, que nos caiu no colo, de paraquedas, no colo, nos chegou de graça, e é algo sensacional, é a gente ter essa língua que a gente tem. Não é para qualquer um. Uma língua milenar, que vem herança dos gregos e dos latinos. Então, só de falar isso, você já tem que pensar que você é um vencedor. Um povo que dominou 1000 anos a terra, conhecido da sua época, sim ou não? Os romanos, então não eram pouca coisa, concordam? E nos legaram várias línguas importantes, o italiano, o espanhol, o romeno, o francês, e uma delas, a nossa bela e culta língua portuguesa. Certo, gente? Então hoje, você vai caminhar comigo com essa base aqui, ó, dessa recapitulação, com essa base, nós vamos entrar em regência verbal. Eu vou dominando isso e, logicamente, que isso aqui não é para decorar, você vai vendo comigo isso no processo, nos próprios exercícios, tá? E nós vamos falar, então, da tal regência verbal. Na regência verbal, veja só comigo, a palavra regência, essa palavra regência, ela vem de um verbo. Qual o verbo, gente? Reger. Me dê um exemplo real, na vida real, de uma regência. No aspecto da sociedade. Por exemplo, quem rege? Um maestro rege? Uma orquestra, sim ou não? E ao reger, o que ele faz? Ele determina os caminhos, cada um com suas partituras e tudo mais, mas ele comanda quem entra por último, quem entra primeiro, como é que faz o ritmo, a aceleração e tal. Não é ele que faz isso? Ele rege, ele comanda. Então, quando ele rege, ele está comandando. Se ele rege e comanda, existe alguém que é o quê? Que é regido, que é o alvo do comando, concordam? Alguém é o alvo do comando. Alguém de vocês aqui fez, já fez faculdade e na faculdade teve alguma ligação com licenciatura? Alguém de vocês fez licenciatura? Você fez licenciatura? Está fazendo? Então, se você chegou, ou não sei, ainda vai chegar, mas provavelmente você ainda vai chegar numa cadeira chamada regência. E quando você vai para a regência, você vai fazer o quê? Licenciatura você vai se desenvolver para poder lecionar, ok? Dentro das várias gamas do conhecimento. E quando você cai em regência, o que você tem que fazer? Você vai fazer projetos, pesquisas e tal, mas vai cair em sala de aula. Ou lá no seu grupo lá, vai ensinar. Então você vai ser o quem? O regente. E vai ter gente que vai estar sob seu comando. Vai ser quem? O comandado. Vai ser quem? O regido. Então, quando nós falamos em verbo, gente, e verbos dentro da oração, também existem essas relações em que nós temos o verbo, né, a quem nós vamos chamar de termo regente. O termo regente para nós, então, é o próprio verbo. E os seus comandados, que serão quem? Será chamado de quê, gente? De termo regido. Termo regente e termo regido. Sempre tem essa estrutura, tá? Na regência verbal. Termo regente, o verbo, e termo regido, que são quem? Que são os complementos. E entre eles uma relação de comando, de domínio. Tá? Então vou deixar esse esquema aqui no quadro. Termo regente, termo regido. E o verbo, então, incidindo sobre o termo regido. Esse termo regido, quem será? Os termos regidos serão os objetos diretos e os objetos indiretos. Como eles serão? Como será a regência desse objeto? Esse termo chamado objeto, ele vai ser regido pelo verbo. E o que vai ter no meio entre eles? O que vai ter ligando um termo ao outro?
vai precisar de preposição ou não vai? Se tiver que precisar, se precisar de preposição, qual será a preposição? Né? Então aí cada verbo tem suas próprias nuances, tem suas próprias regências. Em tese, regência não era para ser um assunto complexo. Não era. Nós é que o tornamos complexo. Por quê? Porque existe uma discrepância, às vezes, muito grande entre o que diz a norma culta para o verbo e o que nós usamos no dia a dia. Na verdade, quando nós nos comunicamos, você não precisa ter estudado regência para conversar com alguém, concorda? Você se vira, a gente se comunica, é ou não é? Você consegue dar conta do recado, você consegue transmitir a mensagem. Porém, dentro do que a gente chama norma culta, normatividade, existirão situações em que certos verbos virão acompanhados de seus complementos com ou sem preposição e dependendo da regência, dependendo da estrutura, a preposição tem que ser X, a preposição tem que ser Y. Ou seja, lá na norma culta, diz uma coisa e a gente acaba se virando dizendo outra. No final a gente se comunica, todo mundo se comunica, porém, para com situações formais, como por exemplo, me dê uma situação formal, em que eu tenho que respeitar a norma culta. Um tipo de texto formal que eu tenho que respeitar a norma culta. Tá, jornal. Você lê jornal? Lê? Ok. O que mais? Jurídico? Opa! Vocês trabalham com peças? Petições, pareceres técnicos? Sim? Eu queria falar de um tipo de texto que envolve todos vocês. Pelo menos a sua proposta de estar aqui deve ser essa. Vocês vieram aqui para quê? Só para estudar português? Para passar o tempo? Hein? Você não tem o que fazer na sua casa, então você vem para cá. Qual que é o seu objetivo? Ah, textos das provas de português. Provas de português em concursos públicos. Que norma você vai trabalhar lá? É o coloquial? É o dia a dia? É o formal? Norma culta? Então pronto, está aí. Ó. Então para esse tipo de texto, que é o que te interessa hoje, né, a ferramenta, saber dominar a regência é muito importante porque você vai enfrentar questões de concurso envolvendo regência verbal, você vai enfrentar questões que às vezes não cobram diretamente regência, mas tem que ter como base regência. Por exemplo, a nossa aula de hoje é um preâmbulo, é uma apresentação prévia da nossa aula de amanhã. E que vocês já receberam hoje, no grupo, não receberam? Material da aula 5? Qual que é o material da aula 5? São 5 letras, e 2 sílabas, e um terror. É a crase. A crase, né? A crase. E para trabalhar a crase, eu tenho que saber regência. Então uma coisa vai puxando outra, aquilo que eu falo para vocês, a teia, os assuntos vão se entrelaçando, entende, gente? Eu estudo o que é transitividade verbal, porque podem ter questões de transitividade, mas eu já estudo transitividade com o olho lá em regência, e eu também já estudo regência com o olho em crase, e a coisa vai tomando corpo, vai crescendo o movimento, tá? Então eu costumo brincar, e vamos levar essa aula hoje, essa primeira parte da aula, numa boa, numa nice, como dizia o pessoal antigo, né? Sabe o que é isso? Numa nice? Quem conhece essa terminologia? Não, não fale, não se revele. Se você souber, é porque você já tem né, uma boa experiência. Numa nice. Vamos levar numa boa, porque regência é um assunto perigoso. Mas se a gente trabalhar gostoso com ele, então eu costumo brincar e evocar regência aqui, ó, lembrando de um velho filme, lá dos anos 80, um terrorzinho B que tinha lá, e você chegava perto da televisão, saía sangue da TV. Dá uma olhadinha na imagem. Esta é a escadaria da regência. O castelo da regência. Dá medo, não dá não? Olha a imagem. E aqui é assim, ó. Regência é assim. Dá uma olhadinha. Você paga para entrar. E aqui é a saída dela. E aí? E reza para sair. Esse era o nome do filme. Pague para entrar, reze para sair. Lembra desse filme? Era um filme que ocorria num parque de diversões macabro. Daí a gurizada entrava e começava, o monstro lá começava a matar um por um, né? O assassino. Tipo Sexta-feira 13 e tal. Regência é assim. E eu fiz o seguinte para você. Eu relacionei na sua parte teórica uma lista com 21 verbos
que eu chamo de verbos especiais. Não são verbos esdrúxulos, não são verbos fora do contexto, não são verbos difíceis, são verbos do cotidiano. Mas mesmo assim, eu os chamei de verbos especiais. Por que será? Porque tem essa discrepância entre o que diz a norma culta e o que a gente usa no dia a dia. E as bancas sabem isso. Elas sabem o que mais nós, entre aspas, o que mais nós erramos em regência. E ela vai lá e cobra. Então você vai ver isso comigo na prática, como eu sempre faço com vocês, né? Na prática. Então você tem na sua teoria da aula de hoje, você tem 2 materiais da aula de hoje, aula 4, 2 materiais. Um é material de sala de aula, que é o que eu vou resolver com você agora. O outro é o material complementar, e esse você vai estudar em casa, né? Tem lá os exercícios e tal, tudo com gabarito. A propósito, gabarito. Então, Renata, estou falando com você aqui, você está assistindo a aula aqui, gravada ou ao vivo. A Renata, aluna nossa, me fez uma solicitação do gabarito da aula 1, porque realmente eu esqueci de colocar o gabarito do material de sala de aula da aula 1. Então eu coloquei esse material hoje no final do material de sala de aula da aula 5, que é a aula de crase. Então lá no material da aula de crase, você tem o gabarito das aulas, das questões da aula 5, tá, gente? E depois, logo em seguida, eu coloquei gabarito da aula 1. E tem o gabarito todinho completo, de pronomes, adjetivos, substantivos e advérbio, lá na aula 5, tá? Beleza, Renata? Tá lá o gabarito para vocês. Então tá, gente. Então vamos fazer o seguinte? Vamos para a prática? Vamos para a prática. Então, olha só. Vamos perceber regência na prática. É óbvio, tá, gente? Então, se você está começando hoje comigo... Quem está começando hoje comigo? Levanta a mão. Todos vocês já estavam aqui? Você já estava também? Todo mundo? Assistindo online, beleza. Você está começando hoje? Como é que é o seu nome? William, beleza, William, seja bem-vindo. Vocês também bem-vindos aí no presencial. Então, vocês já sabem, né, gente, como que é o meu método. Eu não vou ficar fazendo teoria com você aqui. Aqui é um preâmbulo, uma introdução, e para onde que a gente vai agora? Vamos para a guerra. E a guerra é o quê? Questões. Vamos para as questões, beleza? Vamos para as questões. Então, eu vou trabalhar com você, regência, nas questões. Escolhi algumas questões a dedo, e você tem outras questões também no seu material complementar. No material complementar, tem teoria, um pouco mais, e tem exercícios com gabaritos, tá? Então vamos para lá, ó. Vamos começar aqui pela questão número 1. Dá uma olhadinha. Sua questão número 1 aí, do material de sala de aula, tá, gente? Se você não imprimiu, tá, não tem problema, acompanha comigo aqui, mas seria bom que você tivesse algum material para anotar. Faz anotações, gente. Depois você passa para o seu material impresso, tá? Mas imprimam, tá, gente? Imprimam esse material, tá? Você, ó, a essa altura do campeonato, na guerra que a gente vive em concursos hoje, é inimaginável, é impensável um concursando que não estude escrevendo, que não imprima material em português, não escreva junto comigo, é impensável isso. Você tem que escrever, e conforme você escreve, né, você vai absorvendo conhecimento, certo? Qual é a letra mais bonita do mundo? Depois da minha. É a sua. A sua letra é mais bonita. Talvez não seja mais bonita, mas é a mais íntima sua, certo? Então, conforme você escreve no seu material, você absorve o conhecimento, porque aquilo que você está fazendo, aquela escrita ali, é você que está se transmitindo para o papel, concorda? Mecanicamente e mentalmente, né? Então, escreva, anote aí, ó. Então, está aqui a questão. Observe a regência dos verbos e dos nomes. Beleza, pediu para observar. Aí ele deu 5 frases, é isso? 5 frases, depois as alternativas, né? 5 frases. 5 frases. E ele fala assim, assinale a sequência que corresponde aos períodos corretos. Assinale a sequência que corresponde aos períodos corretos em relação a quê, gente? Em relação à regência dos verbos e dos nomes. Tá. Então, primeira frase. Número 1. As constantes faltas ao trabalho implicaram a sua demissão. Quero que você me dê um sinônimo para esse verbo aqui. Implicaram. Me dê um sinônimo para ele aqui, gente. Esse verbo ele é mais formal, né? A gente quase não usa esse verbo assim. Me dê um sinônimo para ele. Isso, não é isso? Resultaram, acarretaram, né? Verdade, esse verbo está com esse sentido aí. Trouxeram, as constantes faltas, trouxeram algo para ele. Geraram alguma coisa para ele, que foi o quê? A própria demissão dele. Ele faltou muito, foi mandado embora. Tá vendo? Tá. Olha o perigo da regência. Tem hora que em regência, gente, o verbo não quer.
e a gente quer ajudá-lo colocando preposição. Tem hora que é o contrário, o verbo exige preposição e a gente come a preposição. Tem hora que o verbo não quer preposição e a gente quer pôr. Então é o seguinte, presta atenção, já começa quente com você. Esse verbo desaba em prova, é verbo de concurso. Por quê? Porque é um verbo que as pessoas erram muito sua regência. Porque é assim, o verbo implicar, no sentido de resultar, acarretar, dá uma olhadinha, é transitivo direto. Ele não aceita preposição lá ligando ao complemento, o complemento a ele. Esse termo aqui, implicaram, vou fazer uma pergunta. As constantes faltas implicaram o quê? E você? A sua demissão. A sua demissão. Esse a que antecede sua é só um artigo. Vai me ouvindo e vai fazendo as anotações, tá, gente? É o seguinte, um artigo que acompanha um pronome possessivo, antes do pronome possessivo, esse pronome possessivo, ele está acompanhando o substantivo demissão, tá vendo? Então, quando o pronome possessivo acompanha um substantivo, o artigo é facultativo. Quem é facultativo, gente? O artigo. Eu posso usar ou não o artigo, tanto faz. Eu digo assim, ó, minhas canetas são coloridas. Minhas canetas são coloridas. E se quiser trazer o artigo, posso? Posso. As minhas canetas são coloridas. As minhas canetas. Está vendo esse as? Ele é facultativo. É o artigo que é facultativo. Mas o que nós não podemos tecnicamente usar aqui é a preposição em, como muita gente fala ali. Não é? Muita gente chega e fala assim, implicaram na sua demissão. E se não quiser trazer o artigo, posso tirar? Implicaram em sua demissão. Implicaram em alguma coisa. E eu escrevo aqui para você fazer isso. Ele não aceita. Ele é verbo transitivo direto. Então, essa frase, sem a preposição em aí, vai fazer com que esse termo aqui, ó, esse complemento, se ligue ao verbo, sem necessidade de preposição. Esse a aqui não é ligação de nada. Esse a é um artigo que acompanha a demissão. E como ele está antes do possessivo, ele é facultativo. O que não tem nesse termo aqui, gente, ligando ao verbo, é preposição. E se não tem preposição, é porque esse verbo é o que mesmo? Transitivo direto. E esse cara, a sua demissão, vai ser quem mesmo? O objeto direto. Objeto direto se liga ao verbo sem necessidade de preposição. E se o verbo é transitivo direto e não tem a preposição ali, essa frase está errada ou está certa? Está certa. Essa frase está perfeita. Então, a primeira está certa. Se a primeira está certa, eu já começo a jogar com a questão aqui embaixo. Vamos pensar na possibilidade do erro para você escapar dele. Se a gente achasse que tinha que ter preposição em, como a gente escuta largamente as pessoas falando, implicaram em tal coisa, a gente ia achar que a número 1 estava errada. E se achar que a número 1 está errada, já vai eliminar a alternativa certa. Porque a número 1 está certa. Então, onde tem número 1, eu seguro. Onde não tem, eu elimino. Esse é o jogo. Desce, então vamos me ajudar. Elimino quem aqui, gente? Isso. Elimino B e C. Isso. Sempre lembrando, quando eu resolvo com você a questão, eu já estou trabalhando com você a técnica da resolução da questão também. Certo? Eu não vou ficar olhando para a alternativa aqui embaixo, vendo qual que é mais bonitinha para subir lá. Eu vou analisar frase a frase lá em cima, diante daquilo que foi pedido. Eu passei por esse caminho, entenda isso, que você passou por esse caminho. Agora você está fazendo o caminho comigo, mas lá na sua prova você já terá feito o caminho. Então você vai para a prova com mais segurança para responder, certo? E aí você olha lá em cima, julga. Se você julgou errado, tudo bem, acontece, fazer o quê? Mas pelo menos você não está tentando criar, inventar moda. Você está resolvendo como tem que ser, olhando a frase aqui e descendo para eliminar aqui embaixo. E não é de baixo para cima, é lá para dentro. É de fora para dentro. Beleza? Segunda frase. Procederemos à abertura do inquérito. Quero saber. Procederemos. Quero saber, gente, o que esse verbo quer dizer aqui? Qual que é o sentido dele aí? Não é? Procederemos à abertura do inquérito. Ou seja, vamos fazer, vamos realizar, vamos dar procedimento, vamos começar a fazer isso. Procederemos a isso. Procederemos ao início da aula. Ou seja, vamos começar a aula. É o verbo proceder nesse sentido. E aí é o seguinte, vai juntando umas informações. Transitividade, que é isso aqui, ó,
Depende muito do contexto, porque envolve muito as relações semânticas, depende muito da semântica do texto, do sentido do verbo. Porque o verbo proceder pode ter outros sentidos também, assim como o próprio verbo implicar pode ter outros sentidos, tá? O verbo proceder também pode. Por exemplo, alguém aqui, nessa sala, ou você em casa, pense, alguém aqui vem de fora, de outra cidade? De outra cidade, gente? Nova Maringá? Imagino que seja no Paraná. Não, não é. Beleza, Nova Maringá. Mas alguém vem de fora? Todos vocês são pé no chão? São pé rateado de Beira de Rio, de Cuiabá? De Chapecruz? De onde você é? Paulista? Ok. Quem mais, gente? O resto tudo cuiabano? Beleza. Então, como é seu nome mesmo? Mateus. O Mateus procede de Nova Maringá. A Gláucia procede de Ourinhos, São Paulo, de Ourinhos. Eu procedo de Campo Grande. Também de Corumbá para Campo Grande agora para cá. Proceder de, quer dizer o quê, gente? Vir de algum lugar. Então, quem procede no sentido de vir de algum lugar, procede de algum lugar. Mas não é esse o sentido que está aqui no texto. Aqui é procederemos à abertura. É outro sentido, você percebe? É o mesmo verbo com outro sentido. E ao mudar o sentido, também muda a transitividade. Procederemos a quê? Essa é a transitividade dele. Procederemos a quê? Ele vai exigir um complemento regido de preposição. E a preposição é a preposição a, que está bem aqui, ó. Porque, nesse sentido, gente, ele é transitivo indireto, regendo o objeto pela preposição a. O azinho entre parênteses quer dizer a preposição, tá? Esse termo aqui, ó, é o objeto indireto dele. E nesse nosso a aqui, nós temos um primeiro a, que é uma preposição, e vimos que a abertura, olha só a sua necessidade. De novo, gente, você está em formação, você está revendo tudo isso, tá? Mas você tem que enxergar que a abertura é um substantivo. A abertura é um substantivo, é o próprio nome da ação de abrir. Qual que é a ação? Abrir. E se eu abro, eu promovo uma abertura. A abertura é o nome da ação, é um substantivo. E esse substantivo, nessa frase, veio acompanhado do a artigo. Por isso, a preposição a, que acompanhou o objeto, que foi introduzir o objeto indireto, mais o artigo que acompanhou o substantivo abertura, eles se encontram e se fundem em um só a. A esse fenômeno da fusão dos dois, há um fenômeno, nós chamamos de quê? Nós chamamos de crase. É essa contração, nós chamamos de crase. A crase é a contração, é a fusão de dois as em um só. Para dizer que houve a fusão, a gente coloca esse acento que indica a crase. A crase não é o acento. A crase é o fenômeno. Entenda, a fusão dos dois as. Uma pergunta óbvia. Parece boba, mas é óbvia. Tão óbvia que às vezes você fica com uma cara sem saber responder. De tão óbvia que ela é. Quando eu vou lá e junto um A com o outro, eles se fundem em um só A. Você escreve quantos As ali? Viu como a pergunta é boba? Então é sempre aquela máxima. Se eu perguntei e você não entendeu, se eu expliquei e você não entendeu, pelo menos essa é a máxima de um professor. O professor tem que ter essa máxima. Se eu, professor, te expliquei e você não entendeu, claro que eu estou sendo exagerado. O ditado é esse, tá? Sem nenhuma ofensa. Se eu te expliquei e você não entendeu, burro sou eu. Entende? Se eu expliquei e você não me entendeu, eu que não estou sabendo explicar direito. Porque, como professor, e isso é uma como fala? Não. Isso é uma meta, isso é o ideal. Isso é o ideal, né? Que o professor seja entendido por todos. Isso é o ideal. Agora, nesse processo existem níveis e níveis. Cada um tem a sua formação. Então, às vezes que eu estou falando com você aqui, vários de vocês já estão surfando na onda comigo. Ou ficam assim, cara, o que ele está falando? Mas isso é natural no processo. Por isso, é importante que você vá me ouvindo, que você vá anotando, que você que está em casa vai fazer anotações também,
Certo, gente? E vocês têm uma vantagem grande, uma grande vantagem. É que vocês estão aqui comigo no presencial, me ouvindo aqui, ó, mas quando você chegar à sua casa, você pode rever a aula. Tem toda essa vantagem, certo? Então, aquele A ali, quando eu escrevi, tá? No seu material, está impresso isso? Está impresso esse A aí? Está impresso. No seu material está impresso. Ok. Quem que imprimiu o material? Levanta a mão, por favor. Ok. Letícia, faz uma gentileza para mim. Você está vendo esse A aí? Localizou? Então, agora passa o dedo nele. O dedo. Aí. Devagar, calma. Faz carinho no A. Isso. Você está sentindo alguma coisa? Não? Você não está sentindo um A em alto relevo? Tipo assim, cartão de crédito, sabe? Aquele A assim saltadinho. Não? Ah, só tem um A aí escrito. Está escrito só um A aí? Tem 2 As aí? Não, peraí. Olha para o A. Você usa óculos? Você não tem problema de miopia? Mas aí perto, não. Miopia é longe. Estão enxergando quantos As aí? Vocês estão enxergando só um A aqui? É o que tem ali. Quando eu digitei, eu só fiz isso. Um A. Certo? O que você vê é um A. Mas ali tem 2. Mas você vê os 2? Mas você vê os 2? Não vê os 2. Você vê só um. Por quê? Porque pelo fenômeno da crase, eles se fundiram em um só A. Mas para dizer que houve a fusão, a gente vai e coloca o acento. Então, isso aqui já é o acento que você vai ver comigo amanhã, na nossa aula de crase, tá, gente? Na nossa aula de crase, você vai ver comigo que esse acento aqui, ó, não é o acento chamado crase. Não existe um acento chamado crase. Existe um acento chamado acento grave, oposto ao agudo. O acento grave. O acento agudo indica sílaba tônica. O acento circunflexo também indica sílaba tônica. Mas o acento grave não indica sílaba tônica. Não está dizendo que esse A é forte nem fraco. Está dizendo que esse A, nesse A existem 2, fundidos em um só. E quem foi que pediu o primeiro A? Quem foi que exigiu a preposição? O proceder, o verbo. Quem procede a fazer alguma coisa, procede a alguma coisa. Ele é transitivo, indireto e exige a preposição, tá, gente? Então, nesse nosso A, eu tenho a preposição e o artigo que acompanhou o substantivo abertura. Se não fosse abertura, por exemplo, fosse o próprio inquérito, tá? Aqui, ó, ficaria assim, procederemos ao inquérito. Procederemos ao início da aula. O que é esse A? É a preposição, exigida pela regência do verbo. O que é esse O? É o artigo, que agora acompanhou o substantivo masculino. Aqui eu também tenho um artigo, só que ele está acompanhando o substantivo abertura. E quanto à forma de escrever e de falar, os 2 As são iguais? Quanto à forma de escrever e falar? Sim, então eles se fundem em um só A. E para dizer que houve a fusão, a gente coloca o acento grave. Então essa frase está o quê, gente? Perfeita. Está certíssima essa frase. Então, se ela está certa, eu já vou jogando com a questão. O que determinou que tinha preposição ali, gente? O que determinou que tinha preposição? Era a própria regência do verbo proceder. Você tem que decorar isso? Não, você tem que só ir anotando, tal, porque isso aqui vai naturalmente, a gente vai incorporando. Procederemos a alguma coisa. Então, essa frase está certa. Se a número 2 está certa, o que eu faço aqui embaixo? Elimino quem não tem número 2. Isso, elimino letra E. Estou entre A e D. Perfeito? A e D. Bom, é o seguinte. Se eu estou no caminho certo, a quinta frase tem que estar errada. Certo? Porque não está ali, ó, nem na A nem na D, número 5. Não está lá. Essa frase eu vou fazer aqui com você. Como se fosse você no dia da sua prova, para você confirmar se você está no caminho certo, tá? A frase é essa aqui, não é? Ó, a número 5 não é essa aqui, ó. Abracei, não é essa? É ou não é, gente? A quinta frase. Abracei e dizendo que era um ótimo artista e desenhista. Olha o que vai determinar
desenhista. Olha o que vai determinar essa frase estar errada. Olha só. É o seguinte, certos substantivos, quando já foram citados, ou ainda vão ser citados, enfim, depende do contexto, mas é mais comum eles já terem sido citados, mandam substitutos no lugar deles, os substantivos, os chamados pronomes. Pronome. Existe um tipo de pronome que é o pronome do caso reto. Pronomes do caso reto. Os pronomes do caso reto são os mais conhecidos de todos. Eu, tu, ele, ou ela, nós, vós, eles, elas. Beleza? Tá, esses são os pronomes do caso reto. Pronome do caso reto, olha essa informação, ó. Não funcionam, não serão complementos verbais. Quais são os complementos verbais? Objeto direto, objeto indireto. Pronome do caso reto não pode ser complemento. Na maioria das vezes, pronome do caso reto atua como sujeito. Na maioria das vezes. Por exemplo, eu vi Joana no cinema. Quem viu? Eu, sujeito, está aqui. Pronome do caso reto funcionando como sujeito do verbo ver. Quem praticou a ação de ver? Eu, sujeito. Tá. Eu vi quem? Verbo transitivo direto. Quem vê alguém. Joana é o objeto direto. Complemento verbal. Alvo da ação de ver. Objeto é sempre alvo. Eu vi quem? Joana. Ok. Imaginemos que eu já tivesse citado Joana antes. Joana, encontrei Joana. Eu vi Joana no cinema. Encontrei Joana. Eu vi Joana no cinema. Não é deselegante ficar repetindo a palavra Joana, Joana, Joana? Então eu posso dar um substituto, eu posso dar um pronome. Eu encontrei Joana. Eu, pela norma culta, não é eu vi ela no cinema. Mas a gente fala assim, não fala? Onde está minha caneta? Ah, eu vi ela em cima da mesa. Né? E cadê meu copo? Eu vi ele ali em cima, professor. Não é assim que a gente fala? Não é comum falar assim? Pela norma culta, não. Você manda um substituto. Então, o substituto para pronome do caso reto chama pronome oblíquo. Pronome oblíquo. E é o seguinte, vamos ficar só no ponto que interessa. Os pronomes oblíquos, vamos pensar aqui, isso aqui, ó. Pronomes oblíquos são os que funcionam como complementos e, por exemplo, pronomes oblíquos como objetos. Como complementos verbais, tá? Então vai ser assim, ó. O me, te, se, nos e vos, não é nós e vós, é nos e vos. O me, te, se, nos e vos, eles podem ser objeto direto ou objeto indireto. Depende do verbo, depende para quem eles trabalhem. Eles podem exercer as duas funções, não ao mesmo tempo, mas eles podem exercer funções de objeto direto ou indireto. O me, te, se, nos e vos. Agora, os de terceira pessoa, que são quem? Ó, o, a, os, as. Eu não estou falando de artigo aqui, são pronomes que representam pronomes de terceira pessoa. Esses aqui, ó, funcionam como objeto direto. Isso. E o lhe e lhes, quando são objetos, porque nem sempre eles serão objetos, mas quando são objetos, indiretos. Então pronto. Aqui está a chave dessa questão. Eu estou falando nessa frase, eu estou falando de um homem ou de uma mulher? Nessa frase aqui, ó, eu estou falando de um homem ou de uma mulher? De um homem. A sequência do texto mostra isso. Dizendo que era um ótimo artista e desenhista. Um ótimo artista e desenhista é a pessoa que eu abracei, tá vendo? Beleza? Beleza. Esse lhe aqui, então, representa a pessoa? Representa ele? Sim ou não? Sim, representa ele. Vulgarmente. Quer dizer,
coloquialmente, no trato convencional normal, a gente não falaria assim? Abracei ele. Sim ou não? Não é normal? Pela norma culta, eu não posso usar pronome do caso reto, ele, como complemento do verbo, porque quem abraçou? Quem abraçou? Fui eu, ó. Eu abracei, está subentendido, o sujeito está subentendido no próprio verbo, a gente chama sujeito oculto, elíptico, desnencial. Eu abracei. Agora que vem o detalhe. Olha como é sutil isso. Pelo menos no começo da trajetória. Quando você lê isso aí, abracei ele dizendo, parece que está tudo certo. Só que é o seguinte, quem abraça, abraça alguém. Eu abracei o João, eu abracei o José, eu abracei o bebê, eu abracei o neném, eu abracei, até em sentido figurado, eu abracei o plano, abracei o seu plano, sentido metafórico, quer dizer, eu aceitei, né? Entendeu onde está o erro? Achou o erro? Não é? Se quem abraça, abraça alguém, esse pronome que vem aqui tem que ser o quê? Objeto direto. E o lhe pode ser objeto direto? Não. Então o lhe estava todo interessado, substantivo fulano, deixa eu ajudar você aí, eu vou entrar nessa frase, e o substantivo, não, peraí meu amigo, você não pode entrar aqui, porque aqui a especialidade é outra. Sua especialização com objeto é ser objeto indireto, e eu preciso de um pronome que seja objeto direto. Então é bem sutil, mas no lugar desse lhe, tinha que ser quem? Tinha que ser o. Abracei-o. Bem sutil. Abracei-o, dizendo que era um ótimo artista e desenhista. Você fala, caramba, professor, mas essa banca cobrou isso? Ela e quase todas cobram. Tá? A maioria das bancas adoram cobrar emprego de pronomes oblíquos dentro de regência em questões como essa. Gente? E o erro é bem sutil, e você tem que ter uma firmeza em quê? Em olhar a frase e saber julgar o quê? A regência do verbo. E nesse caso nem era complicado, porque quem abraça, abraça alguém. Então a número 5 está o quê? Está errada. A número 5 realmente está errada. Tá? Posso virar a página? Vamos para a decisão? Vamos para a decisão. Número 3. Aspiramos ao cargo mais disputado por todos. Mesmo que modernamente já tenha gente usando o verbo aspirar como transitivo direto no sentido de almejar, desejar, pretender, vamos ficar com o pé mais na conservação, vamos dizer, na tradição. Vamos ficar com o pé na tradição, tá? Aspirar no sentido de almejar. Não é esse sentido que está aqui? Aspiramos ao cargo mais disputado por todos, ó. Me dá um outro sentido para o verbo aspirar, que não seja esse, por exemplo. Pode ser, não pode? Mas tem cabimento pensar que você está aspirando o cargo aí? Hein, gente? Não. Você está aspirando? Aspirando? Ao cargo, não é esse? Qual que é o sentido desse verbo aqui, gente? Esse, ó. Sentido de almejar, desejar. Isso. Então, quando esse verbo está nesse sentido, olha a transitividade dele, ó. Ele é transitivo e indireto, regido pela preposição a. Verdade. Então, o que você acha desse verbo, dessa preposição aqui, ó? Aspiramos ao cargo. Sabe quem que é esse a aqui? É a preposição exigida pela regência desse verbo. Aspiramos a quê? Esse cara é o complemento verbal dele, o objeto indireto. Então, se esse verbo está nesse sentido, essa frase está errada ou está certa? Aspiramos ao cargo. Ela está perfeita. Número 3 está certinha. Bom, eu já tinha eliminado B, C e qual? E, né? E E. Já confirmei que a número 5 estava errada. Está ali. Essa aqui, gente, é a frase número 5. Está errada. Então, agora, só me sobrou quem? Só a D. 1, 2 e 3 estão corretas. 1 está correta, 2 está correta, 3 está correta. Bom, então o que eu vou ter que entender? Que a número 4 está? Que a número 4 está errada. Só que, se a gente olhar no dia a dia, não parece que está errada. É o que eu brinco.
que regência é paga para entrar, reza para sair. Porque no dia a dia, a gente fala assim, não fala? Prefiro mais estudar do que trabalhar. Então é melhor você preferir certo. Comece certo. Que é o seguinte, duas coisas sobre esse verbo preferir. Primeiro, se ele for ter os dois termos, os dois complementos, né? Ele vai ser assim, ó. Ele vai ser transitivo direto e indireto. E, independentemente de ser algo ou alguém, aquilo que de que você mais gosta, vai funcionar como objeto direto. Prefiro algo, prefiro alguém, objeto direto. Aquilo de que você menos gosta, de que você pode até abrir mão, é o objeto indireto, regido pela preposição a. Esse a aqui, ó, é a preposição. A preposição exigida pela regência do verbo. Então, como seria a transitividade dele na norma culta? Prefiro isso a aquilo. Prefiro algo a alguma coisa. Prefiro alguém a alguém. Esse verbo, por você já dizer prefiro, você já está dizendo, né? Quando você fala prefiro. Então, por exemplo, aqui eu tenho... O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? Não, isso aqui é café. Isso aqui. Chá. Chá. Você fala, Augusto, vamos um chá, um café aí. Eu falo, prefiro café. Você me traz o quê? Se você quiser me agradar, você traz café. Eu já disse o que eu gosto mais, certo? Agora, se eu fosse usar os dois, pela norma culta, prefiro o chá ao café. Prefiro alguma coisa a alguma coisa. Quando você fala que você prefere, você já está dizendo que você gosta mais, certo? Então, pela norma culta, isso só no rigor normativo mesmo. No dia a dia a gente mistura tudo e fala tudo diferente aí. Mas pela norma culta, que é isso que interessa aqui dentro, né, para sua prova ali, ele não aceita expressões comparativas. Ele não aceita expressões comparativas. Olha lá, ó, mais do que, muito mais do que, ele não aceita essas coisas, tá? Esses acessórios, tá? Então, pela norma culta, como seria essa frase? Prefiro. Prefiro o quê? Prefiro estudar. A quê? Tira isso aqui e coloca um A bem aqui, ó. A trabalhar. E esse A aqui, ó, só preposição, tá? Não ocorreria crase aqui, porque não ocorre crase antes de verbo, porque verbo não aceita artigo. Esse A aqui é só preposição. Ficaria assim, prefiro estudar a trabalhar. Prefiro isso a aquilo. Então, mas, professor, na hora que ele fala que eu prefiro estudar a trabalhar, quer dizer que ele está preferindo estudar do que não trabalhar? É. Não é que não ter que trabalhar, mas o que você prefere. Você tem que trabalhar? Não, tudo bem, pode ser, a gente não tem um contexto aqui. O que é mais vantajoso e o que não é. Eu só estou dizendo o que é preferido pelo cara. Só isso. Não quer dizer que você, se você não tiver café, eu não tome chá. Mas entre um e outro, eu prefiro quem? Eu prefiro o café. Prefiro o café ao chá. Não quer dizer que eu não quero chá de jeito nenhum. A mesma coisa aqui no trabalhar. Quando você fala prefiro estudar a trabalhar, quer dizer que você tem como alvo preferencial quem? O estudar. Aquilo que você prefere, aquilo de que você gosta mais, vai funcionar como objeto direto. E quando você fala que você prefere, você já está dizendo do que você gosta mais, certo? Então eu não preciso de expressões comparativas, pelo menos pela norma culta não preciso. Agora, por exemplo, e se a gente trocasse o verbo preferir, tá, pelo verbo gostar? Aí ele já é transitivo indireto, nós colocaríamos uma preposição bem aqui, ó, e outra bem aqui, no lugar do A ficaria um D bem aqui, ó. Mas e agora? Agora, se com o gostar eu disser gosto de trabalhar e de estudar, você está dizendo que você gosta dos dois no mesmo nível. Sim? E se você quisesse desnivelar, colocar um mais que o outro? Então, gosto mais de trabalhar do que de estudar. Aí cabe a expressão comparativa,
de superioridade ali, ó, mais do que, cabe? Com o verbo gostar, cabe, gente? Com o verbo gostar, tem coerência? Se você quer desnivelar, pender para um dos lados, tem nexo. O que não tem nexo aqui é você dizer que prefere e vir com mais do que. Se você prefere, você já prefere. Então eu prefiro isso ou aquilo, prefiro alguém a alguém e pronto. Isso pela norma culta. Na corrente da língua portuguesa nacional, brasileira, é comum a gente usar expressões comparativas com o verbo preferir. Não é comum? Por isso a banca coloca. Para quê? Para ver se a gente estudou regência. Então entenda, o caminho a gente vai fazendo, a gente vai construindo, tá? O que eu quero que você entenda e que você vai anotando é que dizer isso está inadequado pela norma culta. Né? Não é uma coisa de assim, ah, professor, mas eu gosto. Tudo bem, você gosta. Beleza, eu também gosto. Só que naquele jogo gramatical ali do dia da sua prova, você não pode levar isso para a prova. Então você é bom saber, e mesmo que a gente não use no dia a dia, ninguém vai cantar a música do Raul diferente. Todo mundo vai continuar cantando o quê? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ninguém vai sair cantando, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, a ter essa, né? A ter aquela, do que ter aquela velha opinião. O Raul podia usar? O Raul podia? Ah, Mateus, quem é você para dizer que o Raul não podia? O Raul é eterno, está eternizado no rock nacional, mundial. O Raul podia? Ele ia perder alguma coisa se ele usasse o do que ter? Ele ia perder alguma coisa? Hein? Ele ia fazer algum concurso? Ele ia fazer uma prova técnica? A sua música vendeu milhões? Então o Raul pode. Aquilo chama licença poética. O autor opta por uma construção, entre aspas, fora da norma, com outros objetivos, questão de harmonia, ritmo, porque ali ele está lidando com letra e música, em que há casamento entre os dois, certo? E olha como que esse do que é uma ponte para o segundo verso que vem lá. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter. É forte esse verso, esse apoio que dá o do que ter. O do que, lá. Entendeu? O Raul pode, a gente não pode. Depois você passar em concurso. É melhor não, porque você vai fazer outros concursos, virão outros e outros e outros, hein, gente? É assim, hoje você quer isso, amanhã você passa, fica 1, 2 anos e já não quer mais. Eu quero outro, já quero melhor. Lá dentro tem um curso que vai fazer assim, e lá vem norma culta de novo. Entendeu, gente? Então é melhor mesmo você ir sabendo e, numa situação de formalidade, você saber que tem que usar daquele jeito. É como estar de terno e gravata, né? Alguém aqui trabalha de terno e gravata? Trabalha? É? E por que você não está de terno e gravata agora? Porque não convém, porque não tem necessidade, concorda? Então agora você está informal. Essa é a história da linguagem também. Entendeu, gente? O que eu não posso, não devo, ao resolver uma questão como essa, e você vai vendo comigo aqui, ó, você fala assim, ficar aquela situação o culto à ignorância. Sabe? O culto à ignorância? Não, essa norma culta, esse português. Cara, você está dando tiro no pé. Você tem que mudar essas suas palavras aí de maldição. Você fala assim, caramba, que língua interessante. Putz, grila, isso aqui eu vou dominar, velho, porque no dia da prova vai derrubar muita gente. Problema daquele povo que não estuda e despreza a própria língua. Eu vou acertar. Amém? É isso. E vai anotando, e vai guardando, porque isso vai cair de novo. Eu não estou... Nenhuma questão dessa, nenhuma frase dessa, gente, é fora do normal. São verbos estranhos e tal. Todos são verbos conhecidos, não são? Então se prepare para o que virá agora. É sempre assim, sempre mais legal. Vai puxando uma coisa, vai ficando mais legal que outra. A gente tem que encarar o estudo assim. Pague para entrar, reze para sair. No sentido de que, se quem não estudar vai rodar. O problema é deles. O importante é você. Está fazendo a sua parte, entendeu? Refazendo as pazes com a língua. Nada disso é difícil, mas tem que ter atenção e estudar. Fechou? Primeirinha, resposta certa. Letra D mesmo. Somente 1, 2 e 3 corretos.
A 4 errada na regência do preferir. E a 5 errada também, porque não era lhe, era o. Abracei o. Ok? Tá indo, gente? Posso mudar? Beleza, gente, casa? Então, olha lá. Agora, olha só a questão número 2. Questão número 2 diz assim. Aspiro, assinale a frase com erro de regência. Olha lá. Aspiro ao cargo de chefe do departamento de desenho artístico. Já não ficou mais fácil? Aspirar no sentido de quê? Desejar, almejar, objetivar, pretender, vários sinônimos para ele. Nesse sentido, ele é transitivo indireto, regendo seu objeto com a preposição a. Então, esse a que está bem aqui, ó, esse a, é ele que faz com que tudo isso aqui fique certo. Aspiro a quê? Ao cargo de, esse a é a preposição exigida pela regência do verbo, que é transitivo indireto, e tudo isso a gente vai chamar de objeto indireto. O núcleo é esse aqui, ó, cargo. Esse é o núcleo do objeto indireto, mas essa preposição a foi exigida pela regência do verbo. Então, essa frase está perfeita. E ele quer a errada. Então, cuidado, naquele dia da sua prova, erro de regência, você assinala, faz asterisco, aponta, faz setinha, tá, gente? Vocês têm que evoluir nesse sentido, pessoal. Vocês não podem perder uma questão dessa, porque tratou o enunciado levianamente. Sabe o que é tratar levianamente? De qualquer jeito. Leu de qualquer jeito. Naquele dia, cara, a palavra erro provavelmente vai estar em negrito, ou pode estar tudo em caixa alta, sabe? Tudo em maiúscula, pode estar grifado, pode estar em itálico. Se tiver tudo isso, você ainda circula e foi em asterisco e faz setinha. Porque você tem que estar focado ali, ó. Peraí, erro. Ele quer errada. Se a número 1, se a letra A está certa, então eu não quero. Letra A está fora. Letra B. Assistir aos debates dos estudiosos da arte. Aí tem um verbo muito bom. Deixa eu ver se eu pus aqui já. Está aqui. Um dos principais verbos de concurso é esse. Por quê? Porque, por incrível que pareça, esse verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, ele é transitivo e indireto. Você está vendo esse a bem aqui? É a preposição exigida por ele. Aos debates dos estudiosos da arte, é o objeto indireto. Então, por incrível que possa parecer, essa frase está o quê? Está certa. Essa frase está perfeita. É? Olha só. Como é que fala mesmo? Você é corintiano, né? Na aula eu já vi isso, eu não posso opinar. Não, mas você fala assim, assistiu o jogo do Corinthians? Mentira. Viu? Você assistiu o jogo do Corinthians, o jogo do Timão? Virou para cima o São Paulo, né? Ontem, não virou? O parmeirense, você assistiu o jogo do Parmeira? O jogo do Parmeira? O São Paulino nem fala, porque ontem nem quis assistir. O vascaíno nem assiste mais na vida, porque vai passar raiva por quê? Agora, os flamenguistas, todos eles, 40 milhões falam assim, você assistiu ao jogo do Mengão? Sim, ao jogo do Mengão. É assim que a gente fala. Por quê? Porque flamenguista é tudo culto. Qual que é o nexo que tem entre falar assim e ser corno? Isso aí é experiência própria. Guarde suas experiências próprias para você. Não traga, não verbalize seus sentimentos íntimos. Porque flamenguista é tudo culto. Então eu falo assim, assistiu ao jogo do Mengão. Hein? Cadê o flamenguista? Ei, flamenguista, cadê o flamenguista ali? Aí, flamenguista. Mentira, todo mundo fala assim, você assistiu o jogo, é assim que a gente fala. E se você disser você assistiu o jogo, todo mundo vai se entender? Vai, a gente vai continuar se entendendo, ninguém vai brigar e tal. Mas entenda que quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Assistir aos debates. Quer dizer, estive presente, vi, né?
Hoje em dia tem as lives e tal, ainda não tem nem precisa estar presente. Assistir a aula do Augusto com acento grave. Né? Essa frase, então, está certa, gente? Está perfeita. Verbo assistir, parece que é tão simples, não deixa de ser simples. Só que tem que estar firme, estudando. Letra C, posso pular? Posso pular? Pulei. Então eu vou primeiro para a letra D. A equipe médica assistiu com muito zelo ao paciente terminal. Aqui é o verbo assistir com outro sentido. É o assistir no sentido de socorrer, dar assistência. É o mesmo verbo com outro sentido, tá? E é o seguinte, sabe o que acontece com esse verbo? É comum, muito comum, que quando se estuda o verbo assistir, é muito comum vê-lo como transitivo direto só, nesse sentido. Inclusive, muita gente só tem o verbo assistir no sentido de ajudar como se fosse transitivo direto. Vamos pensar. Se a gente achar que o verbo assistir, no sentido de dar assistência e tal, só pode ser transitivo direto, vai achar que essa preposição bem aqui, ó, está errada. Porque esse é o objeto dele, tá? Com muito zelo é uma locução adverbial que funciona como adjunta adverbial de modo. Não fede, não cheira. É só um auxiliar. Quem está sendo exigido mesmo é o objeto lá na frente. Assistiu a quem? Ao paciente terminal. Esse cara aqui trabalha para o verbo, completando o sentido. Então, o detalhe aqui é o seguinte, que o verbo assistir, no sentido de ajudar, gente, ele é comumente visto como transitivo direto. Mas o detalhe dele é esse, que ele também pode ser transitivo indireto. As duas formas são aceitas gramaticalmente. Regência é convenção. Mas porque a preposição está ali ou não? Não entendi? Porque a preposição está aí? Não. Estando a preposição aqui, você está julgando. De repente não estava certo ter a preposição. O colega está falando, está certo porque a preposição está ali? Não, não é isso. Você está julgando se a preposição está certa. Porque podia não ser transitivo indireto, só transitivo direto, então essa frase estaria o quê? Não, de novo. Deixa eu falar mais devagar. Se esse verbo fosse só transitivo direto, e ele tivesse com essa preposição aí, essa frase ia estar o quê? Se esse verbo é transitivo direto só, e essa preposição está aqui, essa preposição está aqui formando quem? Objeto indireto. Essa frase ia estar o quê, gente? Ia estar errada. Você que está julgando se ela está certa ou está errada. Não é porque a preposição está ali que ela tem que estar certa, entendeu? Nós que estamos julgando. E eu já estou te dando que esse verbo assistir, no sentido de ajudar, dar assistência, pode também, é convenção. Regência é pura convenção, não tem porquê, tá, gente? É convenção, convencionou-se na história da língua que seria assim. É uma regra da língua, que ele pode ser transitivo indireto também. Então, agora vamos julgar. Sabendo disso, que ele pode ser transitivo indireto também, eu posso dizer que essa frase está certa, então? Posso. E ela agora, se no lugar desse ao paciente a frase estivesse assim, o paciente terminal, ela também estaria certa? Sim. Só que aí esse cara aqui, o paciente terminal, seria o que agora? Seria o objeto direto. E aí volta aquela transitividade mais convencional que a gente tem para ele, no sentido de ajudar, dar assistência. Qual que é o detalhe? É que para ele, nesse sentido, tanto faz. Hein, gente? Tanto faz. Pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. E nesse caso, presta atenção. Olha como a banca pode cobrar de várias formas. Nessa questão, ele queria saber se a preposição A está certa aqui. Você está certa porque ele pode ser transitivo indireto. Se tivesse só assim, assistiu o paciente, também estaria certo, ok? Agora imagine o texto já pronto. Tá? Várias bancas trabalham assim. Te dão um fragmento textual e mandam você ir lá mexer nele. Então, por exemplo, se já tivesse assim, não, o mais comum nesse caso é vir assim, ó, sem a preposição. Tá? Por quê? Porque, vamos colocar aqui, sei lá, 70%, estou chutando, tá? Um número grande, 70% das pessoas, dos alunos que estudam, sabem que o verbo assistir no sentido de ajudar pode ser transitivo direto. Mas pouca gente sabe que ele também pode ser transitivo indireto. Então, mais comum a banca te dá o verbo assim, sem a preposição. Lá no texto, a equipe médica assistiu com muito zelo o paciente terminal.
e todo mundo entendeu que está no sentido de ajudar, dar assistência. Aí a banca vem e propõe assim, na linha tal, caso junto ao artigo seja incluída a preposição a, formando a combinação ao, ficando desse jeito, caso se coloque a preposição a antes do o, não haverá prejuízo gramatical para o período. Aí, aqueles 30%, aqueles 20%, aqueles 10%, aqueles 0,1% que sabem que o verbo assistir no sentido de ajudar, dar assistência, pode ser transitivo e indireto, vai dizer que está o quê? Que está tudo certo. Agora, quem não sabia esse detalhezinho, vai achar que não podia. Não, porque no sentido de ajudar é só transitivo direto, eu estudei isso. Aí, quando vai pesquisar direito, puxa, ele também pode ser transitivo indireto nesse sentido. Então, haveria prejuízo gramatical? Não, está tudo certo. Outra, na linha tal, caso a preposição a seja inserida junto ao o, então em vez de o ficar ao, caso a preposição a seja inserida, fica ao, não haverá prejuízo gramatical para o período, nem alteração semântica. Tá, gente? Força a cabeça aí, isso não é difícil. O que é alteração semântica? O que é alteração semântica? Sentido. Essas terminologias você tem que entrar na sua cabeça. Semântica é sentido. Não haverá prejuízo nem alteração semântica. E você? O sentido é o mesmo? Sim, perfeito. Mas haverá alteração sintática. E o que é alteração sintática? O objeto direto vira objeto indireto. O verbo que era transitivo direto virou transitivo indireto. Isso é alteração sintática. E eu pergunto, o verbo aceitar, assistir no sentido de ajudar, presenciar, aceita ser transitivo direto ou transitivo indireto? Sim. Então está tudo certo. Então estaria certo isso. Tá? Então, vai guardando, tá, gente? Vai guardando. Gente, eu gostaria muito, infelizmente, a gente só tem mais 2 encontros. É amanhã e quarta. Mas é aquela história que eu te chamo, que eu te falo, né? Nós vamos ter turma aqui, ó. Ó, estou falando para você de casa também. Estou chegando na LAC para revolucionar a LAC. Pelo menos dentro do meu departamento. Trazendo a experiência que só num cursinho que era o melhor de Campo Grande, eu fiquei 12 anos fazendo isso. E só não fiquei mais porque ele faliu. Sim, ele quebrou. Os caras não conseguiram gerir depois de 20 anos. Problemas pessoais. Família, tal, não sei o quê. Fechou o cursinho. Mas pesquise depois a história do Neon Concurso, você vai ver. E a gente tá chegando aqui, eu estou chegando aqui, gente, para trazer português para ser algo permanente para você. E você tem que colocar isso na sua mente. Se você quer passar em concurso, você tem que estudar o ano inteiro. O ano inteiro. Porque Cuiabá não tem essa tradição. Não tem essa tradição de estudar o ano inteiro. Tem tradição de estudar por edital, pré-edital. Mas quando começa a ventilar, quando sai autorização, tal, aí começa o burburinho e tal. Não tem essa tradição de estudar o ano inteiro. Né? E se você estudar português o ano inteiro, isso que eu estou falando com você aqui, ó, você vai se materializar comigo em 1 mês, em 2 meses. Quer dizer, isso vai se tornar o quê, gente? Natural para você. Hoje você assusta, hoje você fala, caraca, tudo, muita informação, meu Deus, não sei o quê. Vá anotando, porque o processo é esse seu hoje aqui. Mas conforme a gente for fazendo junto, gente, você vai ter esse processo, sabe? Toda semana você vem a aula, um dia na semana, passa aquele dia comigo, terça-feira provavelmente vai ser a primeira turma, toda terça você vem, rala comigo, toda... Semana seguinte mais uma, semana seguinte mais uma, semana seguinte mais uma. Quando você vê, tá aqui, ó, tá na sua veia já. Tá aqui, ó, guardado, retido. Por enquanto, você vai vendo. Ah, gente, se prepare, que a gente já está chegando para pôr fogo no português da LAC, junto com os outros colegas aqui, óbvio. Tá? Beleza, gente? Letra D, então, tá o quê, gente? Tá certa. Então, sabe o que acontece aqui? Sabe qual é o problema na letra C? É que esse verbo obedecer, ele, junto com assistir e o aspirar, vão formar o trio parada dura dos verbos transitivos diretos. Já ouviu falar no trio parada dura? Um grupo antigo de sertanejo? Trio parada dura. Aí, quem não conhece,
Os caras regravam a música deles toda hora. O trio parada dura dos verbos transitivos indiretos. O verbo aspirar no sentido de almejar é transitivo indireto. O verbo assistir no sentido de ver é transitivo indireto. E o verbo obedecer também é transitivo indireto. Então, bem sutil. O que ficou faltando aqui? Com esse os aí, ficou faltando o quê? O a, para fazer assim. Obedeça aos mestres das épocas passadas. E esse termo aqui, gente, vai ser o objeto indireto. Olha como passa rápido, quando a gente se diverte, né? O objeto indireto. Verbo transitivo indireto. Bem aqui, bem sutil, ficou faltando um a. Para dizer que essa frase está o quê? Errada. E é essa que nós queremos então. Tá? E, como, né? Já falei isso, você então já deve ter visto aquele dia que eu falei, do meu menino de 3 anos e pouco, vai fazer 4 anos, chama Theo. Eu chego para o Theo e falo assim, Theo, obedeça o papai. Falo duro com ele, Theo, obedeça o papai. Ele olha para mim e fala o quê? Ao papai. Você acredita que ele fala isso? Vocês acreditam ou não? Acredita nada, pelo amor de Deus, gente, que é isso? É nada, casa de ferreiro, espeto de pau. Ele não fala nem ao papai, nem o papai, ele fala não. Aí o couro come, né? Obedeça ao papai, seria assim. Mas duvido que a gente fala, cara, não fala. Obedeça o papai. É muito mais simples a gente falar o do que falar ao, concorda? Assistir o jogo do que falar ao jogo. Olha como a gente gasta mais fonema para falar ao do que o. Mas regência é isso. Não, mas você precisa ver a linguagem do menino, coisa linda. Coisa linda, o menino não tem nem 4 anos, fala assim, papai, compra uma tinta para eu pintar. Nossa, para eu pintar, porque mim não pinta nada. Certo ou não? Quem que vai pintar? Eu, pronome no caso reto, para eu pintar. E ele já fala isso com 3 anos e pouco. Aí beleza, aí perfeito. Mas deixa a regência para outros carnavais. Então, gente, no final da história, qual está errada? Letra C. Letra C. Beleza? Tá indo? Tá indo, né? O que é isso? De quem que é essa mão aí? É a sua mão, Letícia? É a sua mão? Hein, meninas? Essa mão é sua? Não. Essa mão é da sua concorrente. Lá no dia da prova com regência. Areia movediça lá, perigo, areia movediça. Quem que é areia movediça? É a regência. Escorregou, afunda. Né? Mas vocês não. Por quê? Porque vocês vêm ralando, vocês vêm estudando, certo, gente? Para chegar e acertar as questões. Beleza? Tá indo, gente? Tá indo, né? Tá gostando de regência? Tá bom, né? Ó. Vamos fazer mais essas 2 frases aqui, a gente para fazer um intervalinho e volta depois do intervalo continuando, tá? Ó, dá uma olhadinha na sua questão número 4. Infelizmente, ainda hoje, esquece a 3 por enquanto, só segura a 3 por enquanto. Infelizmente, ainda hoje, assistimos no Brasil a fenômenos, isso estava lá no texto, olha lá, você teria tido acesso ao texto, você saberia o que é isso aí, tá? Assistimos no Brasil, há fenômenos. Está vendo o verbo assistir no sentido de ver, presenciar? É transitivo e indireto, está vendo? Esse há fenômenos é o complemento verbal, é o objeto indireto. Ele não quis trazer o artigo aqui, acompanhando fenômenos, para tornar fenômenos em sentido vago. Não trouxe o artigo, mas trouxe a preposição. Quem que exigiu essa preposição? A regência do verbo. Então essa frase está perfeita. E ela estava lá no texto. A banca, com o propósito de cobrar uma questão de regência, usou essa frase apenas como exemplo de que estava certa a regência. E disse assim, ó, no trecho acima, foi empregada a regência do verbo em completo acordo com a norma culta. Ele não está te perguntando, está afirmando. Assinar a alternativa em que isso não tenha ocorrido. O que não tem ocorrido, gente?
a regência do verbo em completo acordo com a norma culta. Então, simplesmente, ela quer uma alternativa o quê? Errada quanto à regência. É a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que um pouco mais floreada, né? O enunciado um pouquinho mais floreado. O povo aspira a governos menos corruptos. Que tal essa preposição A aqui? Não interessa ter o artigo, esquece o artigo, Davi. Eu quero saber se tem essa preposição aqui. Quando eu falo a governos menos corruptos, ele toma governos em sentido vago. Eu não preciso do artigo aqui. Não preciso do artigo. Eu posso falar aspira aos governos, mas também a governos. Quando eu falo o povo aspira a governos, e eu não trago o artigo, eu não estou contextualizando nenhum governo. Eu estou tomando governo em sentido genérico, em tese, tá, gente? Em tese. O artigo não é o problema aí. O problema é a regência. Se a regência, o que eu tenho que estar antenado em quê? Se tem ou não preposição e se a preposição está o quê? Adequada. Então, aspirar no sentido de almejar é transitivo e indireto, gente? Sim ou não? Sim. É. Olha lá, terceiro exercício com ele. Aspirar no sentido de almejar, transitivo e indireto. Esse cara aqui, há governos menos corruptos, é o objeto indireto. E ter ou não artigo, tanto faz. O importante é que tinha que ter o quê? A preposição. E ela está lá. Então essa frase está o quê? Está certa. Se está certa, eu quero errada. Tá? Eu quero errada. Ver, presenciar, transitivo e indireto. Desejar, almejar, transitivo e indireto. Está tudo certo. Lá em cima e aqui embaixo. Ele assiste em Belém. Essa é a frase, o sentido mais estranho para nós para o verbo assistir. Ninguém usa, mas é possível. É o assistir no sentido de morar, residir. E nesse caso, esse verbo pode ser tanto intransitivo quanto transitivo indireto, você que escolhe. Esse termo aqui, ó, em Belém, você pode tomar como próprio complemento verbal, objeto indireto, o alvo da ação dele, morar, mas também pode ser o lugar apenas, dizer que ele mora lá. Então pode chamar isso também de adjunto adverbial de lugar, que é o papel de um advérbio, de uma locução adverbial. As duas situações estão certas. Tanto faz. Transitivo, indireto ou intransitivo. Mas o mais importante agora é que está a assistir no sentido de quê? Está a assistir no sentido de ver? Está a assistir no sentido de ver? Está a assistir no sentido de almejar? Almejar não. No sentido de ajudar, dar assistência? Não. Está a assistir no sentido de morar, residir. Isso. Esse é o caso menos comum de a gente usar, tá? Mas pense, se ele assiste no sentido de morar, ele assiste em algum lugar. Tá? Não só morar, tá, gente? Às vezes vem com outro sentido, por exemplo, de prestar serviço, por exemplo, ter o escritório. Atualmente, raramente você vai ouvir alguém falando assim, mas eu assisto lá no edifício tal. Vai lá que eu te atendo lá. Eu assisto lá. Quer dizer o quê? Hã? É que o meu ponto de trabalho está localizado lá. Tá? Isso já é mais comum ouvir, né? No sentido de alguém ir lá, advogados, muito comum falar assim e tal. Pessoa, é um nível de linguagem mais elevado, quase não se vê. Agora, a gente no dia a dia falar que mora em algum lugar e em vez de morar dizer que assiste, isso é praticamente impossível. Mas é possível, é praticamente impossível de ver alguém falando ouvir. Mas é possível usar? Eu assisto em Cuiabá, eu assisto no bairro tal, eu assisto na vila tal. É no sentido de morar, residir. Então, tá certo também a letra C, B. Tá, gente? E nós estamos atrás de quem? Da errada. Vamos pegar na volta do intervalo? Vamos? Então vamos, gente. Vamos tomar um cafezinho? Pessoal de casa, já voltamos aí, tá? Se prepare, hein? Se prepare.